por aqui. Olá, bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos na sexta-feira, sextou, como muitos dizem, né? E estou aqui para falar mais um pouquinho a respeito do conhecimento da Palavra de Deus. E porque ontem eu estava conversando com a minha esposa e aí eu falei para ela assim, estava falando uma conversa lá, e eu lembrei, eu disse assim, eu não sei não, mas eu acho, né? A minha intuição, ela pode ser falsa, pode ser verdadeira, enfim, que até 2030 a igreja será arrebatada. Ela disse, por quê? Eu falei, não, porque sabe que eu sou muito de ler notícias do Brasil, no mundo, gosto muito de história, porque eu já estudei história, né? Parei, mas eu fiz um tempo na faculdade de história, e então eu vejo, né, os acontecimentos que rodam o mundo hoje em dia. E aí eu falei, não, porque eu tenho percebido, falei para ela, que do jeito que o mundo está hoje, cada vez mais se armando, belicamente falando, ou seja, as armas, cada vez mais saindo caças, submarinos, porta-aviões, mísseis de curto, de médio, de longo alcance, mísseis que tem 10, 5, 10, 15, até mais, a velocidade do som, que nem como é que fala? As baterias antiaéreas, né, que defendem, por exemplo, lá em Israel, o Arrow deles, a cúpula de ferro que chama, o Iron Dome, que combate aqueles mísseis que vêm, né, muitas vezes passa tão rápido que nem esses mísseis hipersônicos, que tem não sei quantas vezes a velocidade do som, e o protetor lá, o escudo de Israel não conseguiu parar, e ele, ainda bem que ele caiu lá no aeroporto em Ben Gurion e não atingiu ninguém, né? Então nós estamos vendo assim que o mundo está se armando a cada dia que passa. E aí ela falou, tá, mas o que tem a ver isso? Porque tudo isso que eles estão preparando, eu falei para ela, será tudo para no futuro ser despejado em cima do dragão, que é Satanás. Por quê? Porque aí eu disse para ela, porque quando Deus fez os animais, Deus também, se não me engano, no terceiro dia fez os peixes do mar, certo? Então ele ali no mar, ele deixou um monstro chamado Leviatã, que é um animal marinho, que dorme até o dia de hoje nesse mar. Não sei se é no Oceano Atlântico, não sei se é no Pacífico, não sei se é no Mediterrâneo, mas ele dorme no mar. E esse monstro marinho, ele tem duas finalidades que Deus fez. Você vê lá no começo do mundo, hein? Na formação da Terra, Deus já pensava já no dia de hoje, no dia de amanhã, no dia de depois, enfim. E ele deixou esse monstro marinho, chamado Leviatã, que está em Jó 41, para duas finalidades. Qual finalidade será? Será para a encarnação de Satanás, que quando ele foi lançado dos céus à terra, ele vai, ele e seus demônios, capítulo 12,
versículo 7, vou ler aqui para vocês. Capítulo 12, versículo 9, aliás. E foi lançado fora aquele grande dragão, a antiga serpente, o diabo. Desculpa, é que deu um erro aqui. O diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser lançados na terra. Ele e seus demônios vão ser lançados na terra. Satanás irá ser lançado no mar, onde ele vai encarnar esse monstro chamado Leviatã, que é uma serpente marinha, enquanto os demônios vão ser lançados na terra. Então, essa é uma finalidade do monstro que está dormindo no mar, que dorme no mar até o dia de hoje. A segunda finalidade desse monstro são só duas. Primeiro, a encarnação de Satanás, porque o corpo humano nenhum tem a capacidade de encarnar o Satanás, né? Porque você pode ver Judas, por exemplo, a encarnação de Satanás no corpo dele chegou e explodiu de dentro para fora. E a segunda é servir como escudo, por assim dizer, e eu que falo, né? Servir como escudo por todas as armas bélicas que existirem no mundo. Todas. Que eu acabei de falar: míssil hipersônico, bomba atômica, bomba nuclear, enfim. Não quer dizer que daqui até lá não haverá algumas guerras. Nós estamos vendo aí, por exemplo, Rússia e Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não que a Ucrânia que se provocaram, por assim dizer, mas não, pelo egoísmo, pelo o excesso de poder, de poderio que Putin tem. Ele invadiu a Ucrânia, e pode ser que depois dessa, a Ucrânia, eu não sei até onde vai, eu não sei se a Rússia vai tomar a Ucrânia por completo, ou vai chegar uma hora, vai parar. Ele não vai parar aí, o presidente da Rússia. Ele vai querer ainda correr atrás da Polônia, correr atrás da Finlândia, correr atrás da Suécia, e são países que fazem parte da OTAN, que é a Ordem do Tratado do Atlântico Norte. E um ataque a um país é como se atacasse todos. Parece que são 32 ou 33 países. Então tem uma regra lá, o código 5, que diz que um ataque a um membro é como se atacasse todos. Então, se ele cair na besteira depois da Ucrânia de tentar atacar alguém, ou a Polônia que faz fronteira com ele, ou a Finlândia, por exemplo, com certeza a guerra vai explodir. Então pode ser que antes disso, desse despejamento das armas bélicas no dragão, haverá ainda algumas guerras por aí. Por exemplo, quase estourou agora a briga de Índia e Paquistão. E ali sim, ali foi brigando um com o outro. Não foi um tentando invadir o outro, foi briga mesmo, para tomar uma região chamada região da Caxemira, que um fala que pertence à Índia e o Paquistão fala não, pertence a nós. Então, essa guerra já é antiga. Então, depois, se acontecer mais algumas guerras aí, e essas armas forem testadas, no final, na grande tribulação, que inclusive quando Satanás for lançado na terra, isso aí já chegou, vai ser na segunda, no término da primeira parte da grande tribulação e começo da segunda parte, que são o quê? 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, quando chegar na metade dos 3 anos e meio, quando haverá uma falsa paz, todo mundo tranquilo, todo mundo coisa,
Satanás será lançado. Por quê? Porque ele tem que sair do caminho da Nova Jerusalém, onde ela vem vindo, junto com a igreja. Por quê? Porque 3 anos e meio antes do início do primeiro período da grande tribulação, a igreja já havia sido arrebatada. Então, quando chegar nos 3 anos e meio, Satanás e seus anjos têm que sair daqui, desse caminho aqui do céu. E aí, Miguel vai sair da Nova Jerusalém, onde estão o Deus, Cristo e o Espírito Santo. Sai Miguel e seus anjos da Nova Jerusalém para tirar o dragão, tirar o dragão, que é Satanás, e lançá-los eles para a terra. Aí alguém pode perguntar, tá, mas então por que lá ainda, nesses primeiros 3 anos e meio, o anticristo já está reinando? Se os demônios estão em cima. Porque você sabe que os demônios têm acesso aqui à terra. Coisas que eles não têm ordem para vir aqui, que a terra foi dada aos homens, certo? Mas, como a igreja ainda hoje é muito leiga, os pastores principalmente é muito leigo, não sabe que nós temos a autoridade dada por Cristo para orar, expulsá-lo e mandá-lo para o abismo, ele, com a cara de pau, ele desce aqui, mandar ele aqui para o abismo, em nome de Jesus, tá? Porque eu sempre pego esse desenho para mostrar para vocês que antigamente o Hades tinha 3 lugares, né? Era o lugar de tormento, que até hoje ainda existe, tá? O seio de Abraão, que hoje não é mais aqui, subiu, está lá no 3º céu, aqui não existe mais, e continua ainda o abismo profundo. Então, os 2 lugares que existem hoje o lugar de tormento, para onde vai os homens sem Deus, tá? Porque aqueles que passar pelo vale da sombra e da morte, que não tiver o selo de Deus na sua vida, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 13, é lançado tudo aqui, no lugar de tormento. E aqui os demônios, que é o abismo, que é onde, se alguém pegar algum demônio aqui, seja quem for, fora dos seus habitats, que é o céu, pode mandá-lo para cá. Muitos crentes não sabem disso. Porque se você expulsar o demônio de uma pessoa, ele sai. Mas a Bíblia diz que, se não me engano, Lucas capítulo 12, eles ficam rondando, procurando outros corpos para morar. Agora, se você expulsa ele em nome de Jesus, manda ele agora para o abismo, em nome de Jesus, você vai agora para o abismo, em nome de Jesus, aí ele vem, aí ele é lançado aqui. Aí daqui só sai no dia do juízo. Só sai no dia do juízo. Poucos pastores, de 10 pastores aí, meio conhece isso. E às vezes nem ora, fala. Isso não é só orar para a pessoa expulsar e lançar no abismo. É orar também de joelho, dentro do quarto de guerra, seu quarto. Se tiver demônios aqui na minha casa atrapalhando que meu pai, minha mãe, meus irmãos se converterem e ir para Jesus, eu peço agora que em nome do Senhor Jesus envie os anjos aqui na minha casa, se estiver no meu bairro, anjos caídos, demônios que estão fora do seu habitat, que é o céu físico, o segundo céu, que o Senhor Jesus envie seus anjos agora, amarre esses demônios e lance eles no abismo profundo. Você vai ver que já começa, entendeu? Então, aí eu disse, voltando lá, contando para ela, esses demônios serão lançados quando estiver terminando a primeira parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, começar a segunda. Aí os demônios é lançado à terra. O anticristo,
porque muitas pessoas pensam que é Satanás e não é, é uma dos principados ou até potestades que vai estar encarnado no anticristo aqui, ou, vamos supor, preparando alguém para quando esses demônios descerem, se apoderar desse corpo desse homem, que é muito intelectual, conhece muito bem armas bélicas, conhece muito bem economia, conhece muito bem saúde, então ele vai conhecer todas as áreas. E aí, jogando aqui embaixo, Satanás vai para o Leviatã, vai ser comandado, o anticristo vai ser comandado por Satanás lá do mar, o anticristo e o falso profeta aqui na terra. E aí, voltando lá, como eu falei que eu tinha um pressentimento que até 2030 a igreja vai ser arrebatada, só que antes da igreja ser arrebatada ainda tem o Joel 2:28, né? Que Deus disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, o mundo inteiro. Ou seja, aí a pessoa fala assim, mas já não caiu o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes? Caiu, mas foi em 120. E foi do meu espírito, do meu espírito. Agora ele vai derramar o vogal, o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Então, e aí a pessoa fala assim, mas será que nós vamos saber mesmo, Guilherme, que nós vamos ser arrebatados? Claro que vamos. Claro que vamos saber. Por exemplo, segundo Reis, capítulo 2, fala que Elias foi arrebatado, né? Eu vou ler alguns versículos aqui, só para a gente saber que a gente vai saber quando a igreja foi arrebatada. Quer ver? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 3, olha o que diz. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram a Eliseu e lhe perguntaram: Tu sabes que hoje o Senhor Jeová arrebatará o teu senhor por cima da tua cabeça? E Eliseu respondeu: Sim, eu sei, calai-vos. Ao versículo 5. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó, então nós podemos ver que tinha várias escolas de profeta. Primeiro era em Betel, que significa casa de Deus. A segunda escola, tinha várias escolas de profeta em Jericó. Capítulo 2, versículo 5 de 2 Coríntios. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Sabes que hoje o Senhor Jeová arrebatará o teu senhor por cima da tua cabeça? E respondeu Eliseu: Sim, eu sei, calai-vos. Então, claro que nós vamos saber. Primeiro, uma das coisas que eu vejo as pessoas falar erroneamente: Jesus vai vir como um ladrão. Mas eu não estou esperando Jesus vir como um ladrão. Eu não estou esperando Jesus vir como um ladrão. Eu não estou esperando Jesus pegar de surpresa. Isso aí não é para a igreja. Vir como ladrão é para Israel. É para Israel, não é para a igreja. Então, por isso que nós temos que estar preparados para esperar não a volta de Jesus, até porque nós vamos voltar com ele. Capítulo 19 de Apocalipse fala isso. A igreja voltando com ele. E então nós estamos esperando ele vir, o arrebatamento. Ele vem só até as nuvens e daí nós vamos encontrar com ele. Depois, na volta dele, quando ele vier, aí a igreja vem junto com ele para lutar, para defender Israel. Olha o versículo 11. Sucedeu enquanto caminhando e conversando, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo e os separou um do outro. E Elias subiu ao céu um redemoinho. Então aqui Deus tem vários animais no céu. Tem cavalo, tem águia, carros de fogo com cavalos de fogo. Então ele não subiu no carro, ele subiu
a rapidez desse carro com cavalos de fogo é tão rápida, como se fosse um piscar de olhos. Então, quando apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo e separou um do outro, e Elias subiu no redemoinho. Foi tão rápido que passou no meio dos dois assim, a rapidez foi tanta que o redemoinho subiu e levou Elias. E depois nós vemos ele lá, vindo com Moisés, lá no capítulo 17 de Mateus, com seu corpo glorificado. Só que tem alguns que têm dúvida. Por exemplo, e quando os filhos dos profetas estavam de frente de Jericó, ouviram e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foram ao encontro e se prostraram diante dele. Versículo 17. Porém, insistiram até que o consentiu, dizendo: enviai. Versículo 16 antes. E lhe disseram: eis que há entre os teus servos 50 homens fortes. Rogamos-te que os permita que saiam à procura do seu Senhor. Não seja que o Espírito do Senhor Jeová o tenha elevado e lançado sobre alguma montanha ou algum vale. E respondeu: a ninguém enviei. Eliseu falou: não vou enviar ninguém não. Ele foi arrebatado. Não, aí esses profetas aqui eram meio duvidosos. Mesmo estando na escola, aprendendo a profecia, eles eram duvidosos. Que a escola de Betel tinha certeza, a de Jericó tinha certeza, e acho que essa aqui era de Gilgal. Ele é meio duvidoso. Manda, eu tenho 50 homens fortes aqui, a gente vai procurar Elias, ver se ele... Talvez Deus arrebatou aqui e levou, jogou lá. Até porque uma vez aconteceu, lá atrás, acho que primeiro Reis aconteceu, né? Deus transportou Elias de um lugar ao outro, e eles ficaram com isso na cabeça. Aí, tanto encheu o saco de Eliseu, porém insistiu até que consentiu, dizendo: enviai. Enviaram, pois, 50 homens e buscaram por 3 dias, mas não o acharam. E quando voltaram até ele, enquanto estava em Jericó, e ele lhe disse: não vos ordenei que não fosseis? Eliseu falou: não falei para vocês? Não adianta, tudo bem, vocês insistiram, só que para ver vocês quebrar a cara, pode ir, pega os 50 e vai procurar ele então, nos montes aí. Você vai ver, vocês não vão achar. Ele já tá na glória já. Não, mas às vezes, eles lembraram lá do primeiro Reis no passado, porque, né, Elias foi transportado de um lugar ao outro ali, correu na frente dos cavalos, inclusive da carruagem de Acabe, etc. E aí ele disse: não se preocupa que ele não tá, não, mas insistiu, falei: tá, então vai, vocês querem ir, vai. Como hoje tem, né, crentes com dúvida a respeito do arrebatamento, muitos que estudam a Bíblia, mas não conhecem, porque eles às vezes usam as duas coisas numa só. Eu já vi pregador pregando sobre o arrebatamento, mas ele prega o arrebatamento e a vinda de Jesus uma coisa só, e não é. Porque a igreja será arrebatada antes dos 7 anos da volta dele. E aí, vai dizer, vamos supor que eu estou pregando, falo assim: bom, então para não errar, eu vou falar o seguinte: a volta de Jesus, o arrebatamento é uma coisa só e está tudo certo. Aí eu coloco que a igreja vai passar por grande tribulação, vai sofrer, é uma salada de maionese que... Então, nós vamos vir com ele, conforme lá capítulo 19 de Apocalipse, e vamos lutar para defender Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz em Zacarias que Deus vai trazer todas as nações para invadir Jerusalém. Não é eles que vão vir falar: vamos lá invadir Jerusalém. Não, é Deus que vai trazer. Por quê? Porque as pessoas vão ser julgadas ali, no Vale do Armagedon, que é perto de Jerusalém. Tá, então tudo bem. Você falou que as armas bélicas vão ser despejadas no dragão, não vai fazer nem cócega. Nem cócega. Quer ver? Jó 41.
o Leviatã. Jó 41. Vou ler alguns versículos só, tá? 41, versículo 3. Quem poderá tirar-lhe a veste exterior? Quem penetrará a sua couraça dupla? Ou seja, não vai nem fazer cócega. Mísseis hipersônicos, mísseis com ogivas, essas bombas GD, acho que é bomba GD que fura, bombas anti-bunker que fura, penetra até 60 metros de concreto e até explodir lá embaixo, nos túneis lá dos inimigos de Israel e tal. Essa aí não vai nem cócega, essas que perfuram, não vai nem bater, como se fosse jogar um palito de fósforo no dragão, que é Satanás encarnado no Leviatã, e não vai fazer nada, ele vai dar risada. Versículo 15. E suas fortes escamas são o seu orgulho. Cada uma está fechada como por um selo apertado. E cada uma está tão apertada a outra que nem ar passa entre elas. Nem ar vai passar entre. Quanto mais. Versículo 17. Umas e outras se ligam. Tantos aderem entre si. Não se podem separar. Então, versículo 26. Se alguém atacar com a espada, essa não poderá penetrá-lo, tampouco a lança, o dardo e o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre, ou seja, ele vai comer os mísseis como se come biscoito, pipoca. Mas vamos lá para finalizar. Mas então a guerra do Armagedon, Guilherme, vai ser como? Se não vai, porque vai todas as armas que tiver, acabou os mísseis, acabou as bombas, acabou. Vão pegar a metralhadora, vão pegar ponto .50, vão pegar granada, vão jogar, tá em nada. Não vai nem arranhar. E como que vai ser então a batalha do Armagedon, Guilherme? Vai ser espada, vai ser foice, facão, escanivete, arco e flecha. Vai ser isso. Guerra do Armagedon vai ser isso. Porque não vai ter mais arma bélica, míssil. Porque senão, se isso aí existir, não vai dar nem tempo de Jesus voltar e Israel vai estar destruído em 5 minutos. Já pensou lançando mísseis, coisa em Jerusalém? Quando Jesus descer do Monte das Oliveiras, não tem mais ninguém. Tá tudo, não sobrou uma alma viva. Então, ele preparou isso desde a fundação do mundo, justamente este monstro que dorme no mar, para essas duas finalidades: consumir toda a arma bélica do mundo e servir como corpo para a encarnação de Satanás. Só que ele vai ficar no mar, e o anticristo e o falso profeta vai ficar na terra, e ambos vão ter conluio entre os dois, o anticristo no mar e o falso profeta e o anticristo na terra. E aí muitas cidades, a fúria desse dragão, desse Leviatã no mar, quando ele se fazer um movimento lá, vai ser como se fosse maremoto. Muitas cidades vão desaparecer, cidades litorâneas, por exemplo, da beira do mar, vão desaparecer. E aí o anticristo, eles vão entrar num conluio e vai dizer: o seguinte, você dá uma ordem aí da terra, eu obedeço você, fala para o anticristo, o dragão, Satanás, eu obedeço você, e aí eu dou um sossego aqui, não destruo mais a cidade, etc e tal. Aí só que é o seguinte, manda fazer uma estátua minha, do dragão, aí na terra, para o povo adorar.
Porque se você mandar, Satanás comunicando com o anticristo, se você mandar fazer, eles vão me adorar aí na terra. Então, nós vamos ter poder, nós vamos dominar tudo. Então, é isso que vai acontecer. Então, como eu li lá para vocês, segundo Reis, eu não estou esperando Jesus vir como um ladrão, porque até eu vou vir com ele, e estou aguardando o arrebatamento da igreja, esperando o derramamento do Espírito Santo, conforme Joel 2:28, e se preparando para o arrebatamento da igreja, que não está longe. Pode ser que a minha intuição seja falha. Não é que eu estou marcando uma data que até 2030 a igreja vai ser arrebatada. Não, não é isso. Eu falei para minha esposa, eu estou com um pressentimento que até 2030 a igreja pode ser que seja arrebatada. Pelo andar da carruagem do mundo, a gente está vendo que as coisas não estão indo bem aí para um futuro próximo. Mas para a igreja, com certeza, será uma alegria muito constante, como está sendo agora, e será depois mais ainda. Ok? Então Deus abençoe, bom dia a todos, ótimo final de semana, e que Cristo possa falar em cada coração. E estude a Bíblia, ore a Deus, busque a Deus, que Ele abre o teu entendimento para você poder entender o que o mundo está passando hoje, o que está acontecendo hoje, o que o nosso Brasil está vendo hoje. A pessoa pergunta para mim, nossa, mas você põe tanta coisa de política na rede social? Eu sei, eu ponho para avisar como que o nosso Brasil está andando, mas eu estou orando pelo meu país. Se você sentar comigo para discutir política, você vai perder seu tempo. Agora, se você sentar comigo para discutir, no bom sentido, palavra de Deus, pode vir que eu tenho bagagem. Aqui nós conversamos aqui. Não é discutir para dizer que eu sei mais do que você, não é isso. Trocar ideia, que nem eu converso aqui com a minha esposa, a gente fala, e o Espírito Santo nos inspira, dá novas revelações para mim, ali explicando a Bíblia, quando eu estou falando, e vem em mente. Então, é isso. Eu coloco, claro que eu coloco nas redes sociais, eu vou colocar até o Brasil se consertar, mas a minha alegria é encontrar alguém às vezes eu encontro, falar sobre Cristo, a fé, o arrebatamento, a vinda de Jesus, como eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então Deus abençoe, um ótimo final de semana a todos, e a paz do Senhor Jesus.